pergunta ao fanático vascaíno. Bom, de imediato falando sobre a apatia, a atuação desastrosa ontem, especialmente no primeiro tempo. O técnico Fernando Diniz, no final do jogo, na entrevista coletiva, classificou como apática a atuação do Vasco e disse que o Palmeiras teve 3 chances claras e fez os gols. Não foi só isso, o Fernando Diniz. O Vasco teve uma atuação desastrosa. Apática é um adjetivo muito interessante. Ah, mas mostrou poder de reação no segundo tempo. Pouco, muito pouco. Ah, mas se tivesse jogado assim, o jogo era empate. Não sei. O Vasco abusa dos erros individuais e coletivos. O Diniz lembrou que chamou a atenção dos jogadores para as formas como o Palmeiras iria apresentar em campo. Uma bola longa, a infiltração, a transição rápida. Tudo isso foi feito. E o Vasco caiu em todas as armadilhas montadas pelo técnico Abel Ferreira. É óbvio que algumas falhas individuais foram cruciais, como tem sido nos últimos jogos, né? O Vasco estava vindo numa sequência de 7 jogos sem perder, porque não estava falhando. Basta o Vasco falhar e os gols do adversário saem com extrema facilidade. Pega o gol que o Flaco Lopes fez numa atrapalhada do Lucas Oliveira com o Hugo Moura e que o Léo Jardim ficou perdido. Pega o gol do Vitor Roque, aquele drible PH que está desesperado porque o Lucas Oliveira sai para dar bote lá no meio e o Léo Jardim não sai do gol. O que há com o Léo Jardim que não sabe sair do gol? E o que há com o preparador de goleiros que não prepara o Léo Jardim para sair do gol? Ele é muito bom debaixo da trave. Tanto que teve uma chance no segundo tempo, o Vitor Roque deu-lhe uma varada perto dele e pá, ele espalmou. Mas sair do gol, seja no cruzamento ou no abafa ao adversário, ele é muito ruim nesse quesito. Por quê? Ah, ele não tem essa característica. Pô, e até hoje não foi trabalhado para que ele melhorasse, para que ele evoluísse. Não estou falando do jogo com os pés, que é mais difícil para o goleiro. Mas é impressionante como o Léo Jardim sai muito mal do gol. Quando sai. Tem que ser trabalhado isso. Em relação às nossas falhas individuais, o Lucas Oliveira teve uma atuação nota 0. Ele merecia a chance? Sim. Sem o Cuesta, a zaga perde muito e ele tinha entrado bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Cruzeiro. Era o destro, era o único. Maurício Lemos está lá sujando o uniforme. Não joga. Os treinamentos devem ser horrorosos, porque ele nem para o jogo vai mais há muito tempo. O Vasco tentou negociar e não aconteceu. Agora, você, torcedor, vai falar assim, pô, mas o Lucas Oliveira não tem condições de jogar no Vasco, é um absurdo. Se ele não serviu para tal time, como é que serve para o Vasco? Aí são contratações que o torcedor discute, e com razão. O Lucas Oliveira, ele não pode ser um jogador considerado melhor que alguém da base do Vasco. Ele é do mesmo nível de alguém que vai subir. E esse alguém que vai subir, você vai impedir de jogar, porque vai ter o Lucas Oliveira no elenco. Ah, então faz o que com ele ano que vem? Empresta. Ele tem um contrato maior? Empresta. Deixa ele rodar em outro clube. Porque ele vai ter altos e baixos. E os baixos nos colocam em risco. Colocam em risco pontuações importantes. Perder para o Palmeiras é normal? É. O Palmeiras é mais time? É. O Palmeiras está brigando pelo título? Sim. E o Vasco? Briga para subir na tabela de classificação. Mas a forma como nós perdemos é isso que tem que ser discutido. Porque o Vasco não apresentou um desempenho, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ainda teve lances. Agora, individualmente, jogadores muito abaixo. Verratti muito mal no jogo, Lucas Oliveira muito mal, para mim o pior em campo, Hugo Moura mal no jogo, Nuno Moreira mal, Ryan ainda tentou, Coutinho tentava, mas não era a noite dele. Enfim, então, quando a gente tem muitos jogadores abaixo, a derrota ela é iminente. Agora, de novo, perder para o Palmeiras é anormal? Não é. A forma como nós perdemos, sim. A torcida foi, a torcida cantou, a torcida empurrou. Isso não é nenhuma novidade, porque esse é o torcedor vascaíno. Os resultados da rodada foram bons? Foram. Corinthians empatou,
Grêmio empatou. Então, assim, mas o Ceará joga hoje com Vitória, mas a gente tá perdendo chance de dar aquela desgarrada. Não é só pelo resultado, porque se a gente... perder é normal, você falou, Fábio, então a gente ia ficar nessa posição. Ok, mas aí vem um jogo com Vitória, domingo em São Januário. Qual é a certeza que você tem, torcedor, de que o Vasco, contra os times agora que estão na parte de baixo da tabela, não vai começar a ratear? Vitória domingo e dia 15 contra o Fortaleza fora de casa. Depois 2 times um pouco acima do Vasco. Fluminense, que ontem empatou com o Sport, e o Red Bull Bragantino, que jogou diante do Mirassol. Então assim, torcedor, o que a gente vai esperar do time do Vasco? Ficou no empate ontem com o Mirassol. Dos 12 próximos jogos, dos 12 pontos anteriores, o Vasco conquistou 7. Ótima performance, porque foram performances contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia, né? Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Se a gente fizer 7 pontos nos 12 próximos jogos, tá bom? Tá. Mas serão suficientes? Não sei. Não sei. Porque o que a gente almeja no Campeonato Brasileiro? Garantir vaga na Sul-Americana? Garantir vaga na Libertadores? Passar um final de ano tranquilo e mirar a Copa do Brasil? Tem que saber qual é o foco do Vasco. Bom, domingo tem um jogo com Vitória, em São Januário. Cuesta volta, muito difícil. Problema muscular, e ontem as palavras do Diniz para mim são muito sintomáticas. Não vou forçar nada, apesar do problema não ter sido grave. Matheus França tem mais chance de reaparecer no banco de reservas. Sem o Cuesta, o que a gente faz? Vai botar o Hugo Moura na zaga. E o Barros está de volta. Barros e Tietê. Hugo Moura na zaga. Não tem o que fazer. Não tem o que inventar, até para preservar o Lucas Oliveira. Que ele vai jogar diante do torcedor do Vasco, que já esgotou os ingressos para domingo, 4 da tarde, São Januário. Mas se botar o Lucas Oliveira, corre um seríssimo risco do torcedor perder a paciência logo cedo. Bom, vocês viram aí passando várias vezes. KTO.bet.br é o melhor site de apostas que eu indico para você. Hoje ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro. Já está a 27ª também no ar. Tem jogos importantes, tem Bragantino e Grêmio na outra rodada, né? No fim de semana, no sábado, o jogo que nos interessa. Tem o Vasco pegando Vitória, tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Enfim, tem grandes jogos, mas tem jogo hoje também. Você pode passar em kto.bet.br e deixar aquele seu palpite. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. E lembrando, hoje, 1 da tarde, vai rolar na conta KTO. Amanhã não tem, porque eu vou fazer um evento, amanhã e sábado não tem como apresentar o programa amanhã, então a gente antecipou para hoje. 1 da tarde, eu espero você. Um grande abraço, ótima quinta-feira e até mais tarde. Bom dia, é um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Infelizmente, um Acorda Vascaíno um pouco baixo astral, já que o Vasco ontem não conseguiu pontuar jogando no Allianz. Uma partida que encerra uma sequência de 4 jogos difíceis que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. Tinha torcedor que morreu na véspera e achou que o Vasco não ia conseguir pontuar nessa sequência aí contra o rival, contra Bahia, contra Cruzeiro e também contra o Palmeiras. E olha que o Vasco fez mais de 50% dos pontos. Infelizmente, o que acabou ficando fora de sintonia aí foi ontem à noite o Vasco perder o jogo em 24 minutos. O Vasco pouco competiu, perdeu de 3-0, entregando gols para o Palmeiras mais uma vez. Muitos erros individuais. Primeiro Lucas Oliveira, depois Hugo Moura, depois Lucas Oliveira novamente, numa jornada que a equipe foi pouco competitiva. E é fácil explicar isso. Porque a equipe do Palmeiras, ela teve muita possibilidade de fazer essa transição. Porque a pressão no portador da bola, em quem está com a bola, no Vasco, ela é muito fraca. O Vasco não tem esses jogadores para executar isso. Nós temos numa linha defensiva, um dia que nem ontem, Rayan, Verratti, Coutinho e Nuno.
Apenas o Ryan é capaz de fazer isso de uma forma que fique menos simples para o adversário. E olha que nem o Ryan não tem essa característica. No nosso elenco, por exemplo, o Andrés Gomes, que entrou ontem, conseguiu roubar uma bola, porque ele sim tem essa pressão. Quando o Vasco contrata o Andrés Gomes, algo que a gente faz muito é pesquisar no YouTube vídeos e procurar os números em aplicativos, como é o caso do nosso parceiro aqui do canal, o SofaScore. E eu lembro que quando eu fui pesquisar lá, estava lá, pontos positivos, recuperar bola no campo do adversário. E um dia que nem ontem, o Vasco não conseguiu recuperar bola no campo do adversário. E quando você deixa os volantes e os zagueiros tão à vontade para poder levantar a cabeça e achar os atacantes do Palmeiras, acontece o que aconteceu ontem. Eu só preciso fazer um parênteses aqui. Quando o jogo estava 1-0 para o Palmeiras, teve um pênalti em cima do Ryan, claríssimo. Um bonito toque de letra do Verratti. O Ryan ia fazer o gol e o Piquerez vem e dá um chute atrás da perna do Ryan e acaba desequilibrando o Ryan. E olha, torcedor, que era um lance fácil. Talvez não para o juiz em campo, mas para o VAR. Que mais uma vez eu já apelidei, né? A turma da coxinha e do ar-condicionado. Nesse momento, com certeza, quem estava dentro da cabine do VAR, lá na Barra da Tijuca, deveria estar quase que de frente para o mar, comendo uma coxinha no ar-condicionado e não teve a possibilidade de ver esse lance novamente num pênalti claro. Ah, faísca, o Vasco ia empatar o jogo e ia virar? Não sei. O Vasco ia ganhar, faísca? Não sei. O Vasco ia continuar levando o vareio que levou? Não sei. Eu sei é que ele tem que dar o pênalti. Se é pênalti, o VAR tem que chamar e o árbitro tem que dar o pênalti. Seria 1-1, ou pode ser que o Verratti ia chutar por cima, pode ser que o Everton ia pegar. Pênalti também não é gol. O que precisa é seguir uma linha de arbitragem. E ontem, infelizmente, o Rafael Klein não conseguiu seguir essa linha. Agora, torcedor, o Vasco precisa ter muita atenção no jogo de domingo. E ontem o Diniz errou de uma forma absurda. Por exemplo, você deixar o Coutinho e o PH aos 90 minutos em campo ontem não existe. Um desgaste gigante nessa porcaria que é esse piso sintético. Ninguém me tira da cabeça que é um outro esporte, é outro tipo de jogo. Se você tiver a oportunidade, torcedor, assista os primeiros 15, 20 minutos de jogo novamente para ver a quantidade de erro técnico que os jogadores do Vasco tiveram de domínio. Vou citar 2 jogadores aqui, que são bons jogadores até tecnicamente, Puma e Nuno. Perceba, torcedor, como eles demoram a entender e ter o discernimento como que faz para dominar a bola numa porcaria que é a grama sintética e que no Brasil está virando o país do showball. Temos inúmeras arenas, inúmeros estádios já infestados com essa grama, que não é usada em nenhum gramado do mundo, campeonato de alto nível, Premier League, Bundesliga, La Liga, mas eles lá não sabem fazer futebol, quem sabe é a gente aqui no Brasil, e daí a desculpa que é melhor jogar ali do que num gramado ruim. Meu Deus, tá, é melhor tomar meio copo de veneno ou tomar um veneno inteiro. Não dá para não tomar o copo de veneno. Temos inúmeros estádios com gramados belíssimos no Brasil, às vezes até no mesmo estado. Como é que o São Paulo consegue no Morumbi um gramado tão bonito? Como é que Itaquera e Palmeiras não conseguem? Ah, Jean, mas o Palmeiras quer fazer show no seu estádio. Quer fazer show? Então coloca lá, Sociedade Esportiva Shows Palmeiras. Aí fica melhor, né? E não para futebol. Estádio é para se jogar futebol e não é para se fazer show. Mas enfim, isso é um debate para uma outra hora e eu não tenho muita paciência para esse debate, né? Porque se nesse debate quem está do lado que fala que o sintético é uma porcaria é o Neymar, é o Coutinho, é o Thiago Silva, é o Lucas Moura, é o Memphis Depay, eu acho que fica difícil para alguém argumentar contra uns caras que rodaram o mundo da bola, jogaram Copa do Mundo, jogaram nas melhores ligas. Mas quem entende é a galera aqui do Brasil que quer fazer show, botar a gravata e ficar no ar-condicionado. Essa galera que entende de bola. Esses aí entendem muito pouco. Agora tem um dilema para o próximo domingo contra o Vitória, como escalar essa equipe. Eu acho que o Lucas Oliveira tem que dar um tempo, com a volta do Barros, provavelmente provavelmente não, talvez o Hugo Moura vá para a zaga, ou fazer uma zaga com 2 canhotos e deixa Hugo Moura e Barros e segura o Tietê, que ontem à noite defensivamente teve muitos problemas o Tietê. Ontem até que com a bola se vira, mas o meio de campo do Vasco ficou pouco competitivo, o que acabou ajudando muito o Palmeiras. Passamos essa fase, agora é foco total e completo no Vitória no próximo domingo. Que o Vasco possa fazer um bom jogo, vencer, vai aí para
33 pontos, dá um respiro, porque é o seguinte, o que precisa ficar claro, torcedor, o que o Vasco precisa? A gente precisa chegar dia 15 de novembro, livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Na 34ª, 35ª rodada, o Vasco já precisa estar livre, porque daí dá para você fazer um controle de carga, dá para você fisicamente separar alguns jogadores, deixar essa equipe tinindo para aqueles 4 confrontos que interessam e vale muito como instituição, como título, como tudo mais. A gente tem que cuidar do 10 de dezembro ao 21 de dezembro, aqueles 11 dias que vão mudar a história do Vasco. São 11 dias. Imagina, torcedor, o Vasco campeão da Copa do Brasil, grana entrando, Libertadores ano que vem. Então, assim, o que não dá é para ficar empurrando essa pontuação lá para as últimas rodadas. Ganha do Vitória agora, pontua contra o Fortaleza. O Vasco tem bons jogos em casa para pontuar ainda contra adversários acessíveis. Então, eu acho que o jogo de domingo vai acabar sendo uma grande decisão para a equipe do Vasco e a gente precisa disso. Nada de caça às bruxas, nada de terra arrasada, nada de... Não. Vamos lá. A equipe vinha numa crescente, eliminou o Botafogo, fez bons resultados no Brasileiro, agora é foco total no domingo contra a equipe do Vitória. Peço para você, tá encerrando de ver agora, senta o dedão do like, compartilha. Tem algo que eu falei que você gostou? Tem algo que eu falei que você não gostou? Deixa no comentário aí embaixo que eu dou uma moral e leio todos os comentários. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o nosso BDG, eu e o Sérgio Quindi e o Igor no Tabela no final da tarde e à noite o Nils. Perceberam que eu não falei nada do nosso atacante, que mais uma vez não tocou na bola, ficou brabinho, chutou garrafa, saiu andando de campo perdendo de 3-0? Não vou perder mais tempo falando sobre isso. Isso aí é perda de tempo. Quem é para ver, não está vendo o que está acontecendo, não sou eu que vou me estressar. Agora só vou dar pequenas pinceladas e falar quando eu acho alguma coisa. No mais, deixa assim, porque está passando vergonha e faz tempo. Abraço, galera! Torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco, o Vasco que prefere perdeu do Palmeiras, o Verratti saiu muito bravo aí que foi substituído, deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!